Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao América Decide, o podcast que te ajuda a navegar este ano de eleições americanas e de tantas outras coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. O falecido jornalista Sidney Basile, ele dizia que o repórter brasileiro, ele depois de uma apuração, de uma reportagem, ele escreve uma matéria chata e aí conta para os amigos no boteco as coisas realmente interessantes que ele viveu. Aqui na CNN Brasil, a gente trata a nossa audiência como nossos amigos, principalmente aqui no América Decide. Então eu convidei dois colegas e amigos, a Luísa Duarte e o Marcelo Favalli. Ambos estão nos Estados Unidos. A Luísa Duarte cobriu esses protestos todos nos Estados Unidos, nas ruas. I can't breathe! I can't breathe! No peace! Você certamente, como nosso telespectador, viu isso, a Luísa ali junto com os manifestantes, caminhando e assistindo ao vivo o que estava acontecendo naquele momento. Nós vamos direto conversar então com a Luísa Duarte, que acompanha as manifestações mais uma vez em Nova York. Boa tarde, Mona Lisa. Olha, a gente acompanhou desde o início da tarde uma mobilização que começou na sede da polícia de Nova York e que subiu a ilha de Manhattan até Union Square. Lá no início da manifestação eles fizeram um minuto de silêncio, ajoelharam em homenagem a George Floyd e caminharam acompanhados por viaturas da polícia. E o Marcelo Favalli, uma parte ficou em Nova York e também viajou pelos Estados Unidos, foi a Minneapolis, onde George Floyd morreu e teve os funerais ali. Depois ele acompanhou também em Houston, no Texas, onde o George Floyd foi finalmente sepultado. E a gente aqui então quer contar histórias para a gente tentar entender a partir dessas histórias o que muda e o que não muda nos Estados Unidos a partir dessas pouco mais de 2 semanas. Agora são 3 semanas já, né, desde a morte do George Floyd, com muitos protestos, projetos tramitando no Congresso, também os legislativos municipais e estaduais se movimentando para mudar o comportamento da polícia e também em relação aos problemas de racismo nos Estados Unidos. Luísa Duarte, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. É sempre um prazer conversar com vocês. Marcelo Favalli, muito obrigado por aceitar o meu convite. Sempre à disposição, sempre um prazer. Vamos lá. Luísa, conta pra gente, quando eu te pergunto, os seus netinhos te perguntarem daqui a muitos anos, né? Vovó, como é que foram aqueles dias, né, nos Estados Unidos, aquele momento que você viveu em 2020? O que você acha que mais te marcou? Lorival, para mim é impossível não fazer o paralelo com Hong Kong, porque eu venho de um 2019 em que eu passei quase o ano todo, metade do ano, com certeza, indo em protestos quase diários em Hong Kong. Então eu vivi essa experiência do protesto no meu dia 2019 inteiro e venho para os Estados Unidos e vivo uma nova onda de protestos. Foram 2 semanas intensas, né, com essas marchas para cima e para baixo da cidade. Foi muito impressionante porque a gente está ainda em isolamento e estava no isolamento mais restrito há 2 semanas atrás, e a maior cidade dos Estados Unidos ficou quase 3 meses com tudo fechado e ruas desertas, e de repente milhares de pessoas na rua, aglomeradas, numa situação de mobilização civil em meio à pandemia. Então são dois eventos históricos acontecendo ao mesmo tempo. Tem os pontos de convergência no sentido de que depois da primeira semana começaram a aparecer pontos de doação de alimentos, de acessórios para a pandemia, de gel, de máscaras, com voluntários também para primeiros socorros, como a gente teve em Hong Kong, uma ação online, e as pessoas aparecem e doam coisas, e você tem a sensação de que essa mobilização vai durar, que ela é de longo prazo, porque já tem esses pontos de abastecimento, o que é bastante diferente, o roteiro, que acaba sendo mais inesperado do que em Hong Kong, que é uma área muito mais concentrada e com uma parte, muitas outras diferenças, mas enfim, pessoas muito mais jovens em Hong Kong do que aqui em Nova York. Mas o que eu vejo aqui é um acordar para uma necessidade de mais proteção social.
em todos os sentidos, diante do desemprego, diante da crise de saúde global e diante das injustiças de proteção dos direitos civis, e que tudo converge numa necessidade de uma malha de proteção mais extensa por aqui. Talvez a gente esteja vendo isso no crescimento das propostas dos democratas, do Joe Biden. Claro que Nova York é já um reduto democrata e essas demandas têm mais eco por aqui. Mas muitas pessoas compartilhando as histórias de racismo, tem essa parte do microfone aberto, em onde as pessoas se revezam contando essas histórias e as pessoas querendo contar essas histórias, querendo ser ouvidas em relação a isso, um sentimento de basta, né, que já é o bastante, de histórias acumuladas, de casos semelhantes ao caso de George Floyd durante décadas aqui nos Estados Unidos. Encontrei pessoas também que já tinham ido ao Brasil e tinham tido experiência de racismo no Brasil, um paralelo muito grande entre a situação aqui, a situação racial, de discriminação racial aqui e no Brasil. Olha, um dado já bastante interessante, né? Muitas pessoas nos Estados Unidos, então, despertando para a necessidade de mais proteção social. Isso seria algo transformador nos Estados Unidos, que tem uma dinâmica de prosperidade, né? Uma cultura econômica muito diferente da Europa, que dá muito mais ênfase à proteção social. Hoje, todo mundo sabe quem é George Floyd. A morte dele trouxe à tona, de novo, mais uma vergonha da humanidade: o racismo. Debaixo de um calor escaldante de mais de 35 graus Celsius, milhares de pessoas acompanharam o cortejo. Não houve protestos em Houston. As homenagens foram em silêncio. No máximo, manifestações discretas de quem conseguiu ver o caixão passar. Os gritos de ordem e os discursos inflamados que apuraram as marchas pelo mundo nos últimos dias deram lugar à reflexão. Marcelo, você, além de Nova York, Minnesota, esteve no Texas, que é um estado já bem menos democrata, pelo contrário, né, com uma tradição republicana muito forte, portanto, seria muito mais refratário, né, seria muito menos sensível a essa demanda por proteção social, embora as pesquisas neste momento indiquem o Biden encostado no Trump, né, no Texas. Mas vamos lá, conte para nós, fique totalmente à vontade para contar as suas histórias e também com esse olhar sobre o Texas especificamente. Dorival, então vou começar aí de trás para frente falando do sepultamento de George Floyd que aconteceu em Houston. E a gente percebeu ali a presença dos democratas, mas muito, muito mais intensa do que dos republicanos. Só para vocês terem uma ideia, o velório, a última etapa do velório de George Floyd foi numa igreja mais afastada do centro, cerca de uns 25, 30 quilômetros do centro de Houston. E no último trecho, para você chegar lá, você pega uma rodovia e estrada ali de menor tamanho para chegar nessa igreja. Nessa estrada de menor tamanho, eu calculei ali talvez quase 1 quilômetro, ela foi toda embandeirada. A cerca de 5, 7 metros tinha bandeiras dos Estados Unidos que percorria aí esse corredor. Isso foi colocado pelo Partido Democrata, justamente para criar, entre aspas, um corredor patriótico para brindar a chegada de Joe Biden. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos foi pessoalmente à última etapa do cerimonial, do velório, falou com a família e fez questão de oferecer um vídeo de 7 minutos que foi passado minutos antes do caixão ser fechado e levado para o cemitério. Now is the time for racial justice. That's the answer we must give to our children when they ask why. Because when there is justice for George Floyd, we will truly be on our way to racial justice in America. Então, percebemos ali uma forte presença dos democratas, claro, melhor representado pelo candidato. A gente olha para a eleição que vai acontecer em novembro aqui nos Estados Unidos e pensa a corrida presidencial, mas aqui ela é muito mais ampla. Serão decididos xerifes, serão decididos líderes comunitários, chefes de organizações educacionais, o que no Brasil nós chamaríamos mais ou menos dos diretores das delegacias de ensino, e aí você tem pessoas distribuídas nas duas organizações políticas, os democratas e os republicanos. E os democratas aproveitando aí que o ferro está quente e batendo para ganhar forma.
Então, a presença política dos democratas, mas foi muito, muito maior do que a dos republicanos. E eu percebi, observando ali, passamos aqui muitas horas no velório e no sepultamento, que as pessoas, principalmente da comunidade negra, que foram as maiores vozes aqui nesses 2 episódios, estavam muito clivados com a ideia de que os democratas estão muito mais inclinados a fazer uma mudança na política das polícias, por exemplo. Já começou, como a Luísa lembrou, em Nova York, que é um estado tradicionalmente muito mais democrata do que republicano. O seu maior expoente aqui, que é o governador Andrew Cuomo, já assinou na semana passada uma ordem executiva que, por exemplo, proíbe o estrangulamento como um protocolo de imobilização de suspeitos. Cortou uma cláusula da lei aqui que deixava sigilosa o passado violento de alguns policiais. E a gente percebeu, tanto em Houston como em Minnesota, no norte dos Estados Unidos, uma presença muito mais forte dos democratas politicamente falando. Lorival. A Luísa trouxe Hong Kong, que é onde houve bastante repressão policial, embora a China não tenha colocado toda a sua força, né, não chegou a usar o exército como chegou a insinuar, a se preparar para fazer e tal. E, enfim, ela viu muita repressão em Hong Kong. E neste momento, quando o presidente Trump, depois de castigar bastante a China, né, criticar muito a China por causa da pandemia, etc., e questões comerciais e tudo mais, ele defendeu usar até as Forças Armadas contra os manifestantes. Eu podia ouvir a voz, né, do Xi Jinping, das autoridades chinesas, falando assim: tá vendo? Então quer dizer que você não pode mais nos condenar por causa das nossas atitudes por aqui, né? Num certo sentido, ele perdeu o moral para fazer isso. Eu queria te perguntar, Luísa, se a repressão policial, né, que aconteceu em Nova York, aconteceu em Washington, aconteceu em muitas partes do país, ela também deixou uma marca, porque ali não eram apenas os pobres, não eram os negros, eram várias, né, camadas da sociedade. Os Estados Unidos estavam muito representados naqueles manifestantes. Você disse, não eram só jovens. A gente tem a figura daquele homem de 75 anos, né, que foi empurrado por policiais em Buffalo, aí no estado de Nova York. Então havia pessoas de todas as idades, de todas as cores, de todas as classes sociais. Você acha que essa repressão policial e a defesa que o presidente Trump fez do esmagamento dos protestos, né, com o uso até das Forças Armadas, se necessário, tudo isso pode ter causado um certo sentimento importante entre as pessoas? Eu acho que o que surpreendeu, Lorival, foi o crescimento desse pedido por desfinanciar a polícia. Porque o desconforto com a polícia, ele me parece, ele já é de longa data, né? Não há muita surpresa que a brutalidade policial é uma questão nos Estados Unidos, e vários episódios já aconteceram antes disso. Então já havia um desconforto com a polícia, com o comportamento da polícia, e uma tentativa de reforma anterior a essa onda de manifestações. Mas esse pedido de desfinanciar a polícia era algo antes visto como impraticável ou não factível, e agora parece ganhar um verdadeiro corpo, esse repensar o punitivismo e o policiamento, e pensar a segurança pública como uma transferência desses investimentos públicos em outras áreas e também ser segurança pública. Então isso que tem ganhado força e tem sido, para mim, uma surpresa, porque falou novamente de Hong Kong. Em Hong Kong existe uma grande insatisfação com a brutalidade policial. Os policiais eram xingados e estavam em cartazes, os slogans também eram contra a polícia assassina, como aqui, mas em nenhum momento teve um chamado popular para transferir fundos da corporação para outras áreas. Isso não foi uma pauta que entrou em jogo. E aqui tem a pauta do desmantelar, tem a pauta do abolir a polícia, e aqui
que tem mais adeptos, me parece, é essa do deslocar os fundos para outras áreas, para serviços sociais, para comunidades mais violentas e assim resolver a questão da segurança pública de uma outra forma que tem chance de ser mais efetiva do que só a repressão. A Guarda Nacional não veio para Nova York, estado democrata que não aceitou essa proposta, né? Mas foi deslocada para quase 30 estados americanos durante essa onda de protestos. Então, talvez aqui não tenha sido tão violenta, claro, vários episódios violentos aconteceram, mas não tão violento quanto na capital do país. E de qualquer maneira, a Guarda Nacional, ela tem, digamos, uma função híbrida, né, que ainda é aceitável, que ela reforce as polícias estaduais, municipais, quando elas não dão conta de uma determinada situação, né, mas o que mais assustou realmente foi o presidente Trump evocar o uso das Forças Armadas. A Guarda Nacional pertence às Forças Armadas, mas de outros corpos das Forças Armadas que raramente na história dos Estados Unidos foram usados, né? Agora, com relação a esse ponto, Marcelo, do uso da força policial, nas entrevistas ali, o Art Acevedo, né, o comandante da polícia de Houston, né, e também lá em Minneapolis, o prefeito, enfim, autoridades da área de segurança assumiram posições bastante moderadas, né, e com relação aos protestos, né, e também críticas com relação à violência policial. Você sentiu uma diferença de comportamento nessas diversas... É claro que a polícia de Minneapolis estava ali traumatizada e intimidada, né, ela era o vilão de toda a história. O que você sentiu nessa interação entre manifestantes e policiais, onde você andou? Dorival, vou começar por Minneapolis, né, no estado de Minnesota, inclusive fazendo um adendo, esticando o que você estava conversando com a Luísa. Ali sim tinha a presença da Força Nacional, né, os homens das Forças Armadas. E olha, pode parecer exagerado o que eu vou falar, mas é assustador, porque havia um enorme contingente de soldados perfilados nas ruas, fortemente armados, e ali numa posição para deixar muito claro que eles estavam fortemente armados. Então ficava muito evidente que cada soldado tinha um rifle R-15 nas mãos, a cada 3 tinha um lançador de granadas e cada pelotão era apoiado por tanques urbanos, que eu particularmente só tinha visto em filmes de Hollywood. É muito intimidador essa presença. Eles estavam espalhados pela cidade, concentrados nos bairros mais historicamente violentos de Minneapolis e principalmente na porta de grandes comércios. Então haviam esses carros, esses Hummers, esses tanques urbanos, que eles não usam aquela lagarta, mas eles têm uns enormes pneus de borracha, estacionados, por exemplo, nos estacionamentos dos supermercados. Agora, falando das polícias, é claro que a moral da polícia metropolitana de Minneapolis estava muito baixa diante do acontecido com o George Floyd. E o que se percebia é que esses protestos contra a polícia, contra a autoridade municipal e estadual, eram muito orgânicos. Formou-se ali um palco improvisado perto do ponto onde George Floyd foi assassinado, abriram ali um megafone, um microfone, e as pessoas voluntariamente apareciam ali para falar de experiências que tiveram de abordagens violentas contra a polícia. E as críticas eram muito fortes. Também aconteceu isso em Houston, no ponto do sepultamento do George Floyd, mas numa escala muito menor. E qual que é a diferença entre as duas cidades, Houston e Minneapolis, e as diferenças entre os estados de Texas e Minnesota? O poder do sindicato da polícia. O sindicato da polícia em Minneapolis é forte, em Houston é fortíssimo e tem muitas ligações nas entranhas da política dominada pelos republicanos, no caso do estado do Texas. Então, falar mal da polícia, ter uma declaração oficial do prefeito de Houston, do governador do estado do Texas contra a polícia, é provocar, talvez cortar na própria carne, é cutucar numa ferida muito interna e pode dar um problema no capital político desse prefeito ou desse governador. Então a gente não pode tirar dessa equação, que é complexa por si só,
essa variável dos sindicatos que são muito fortes. E esse é um ponto aí de convergência dessas discussões de desmantelamento da polícia para se criar uma força comunitária, uma força metropolitana, uma força de segurança que não seja essa polícia tradicional que a gente conhece, que é tirar um pouco da força dos sindicatos. Não tenha dúvida, os sindicatos são um elemento importante nessa equação também no Brasil. Luísa, bom, o Marcelo recolocou aí a importância da presença da Guarda Nacional que você tinha mencionado e eu de uma certa forma minimizei, mas ele deu a descrição do quanto isso é importante, né? E realmente é uma força pesada, não é como a polícia, então foi interessante isso também. Eu queria ouvir de você, assim, com relação a, é claro, a exploração que o presidente Trump faz dessa proposta de redução das verbas para a polícia, que é para deslocar para serviços, porque o americano, ele liga para o 911 em situações tipo alguém está passando mal, tá com uma overdose de drogas, tomou demais um medicamento, tentou suicídio ou algum problema mental, né? E aí a polícia chega e, principalmente se são bairros mais pobres, situações mais precárias, negros, etc., isso muitas vezes leva a uma situação de violência que seria evitável. Então daí essa ideia de deslocar um pouquinho das verbas, é uma parte pequena, né, para serviços sociais também e tal. Mas o presidente Trump puxou essa pauta e falou, os democratas estão querendo acabar com a polícia, para quem é que você vai telefonar, né, quando alguém estiver invadindo a sua casa, não vai ter mais, você liga no 911, ninguém vai atender. E aí ele fala, eu sou o protetor da lei, da ordem, da polícia, etc. I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. Passado esse trauma, né, esse choque que envolveu toda a nação, as coisas se estabilizando, você acha que elas voltam ao lugar a partir do que você viu nas ruas ou houve de fato um deslocamento do que é aceitável para os americanos? Claro que aquele republicano mais radical, ele vai votar no Trump, ponto final. Mas assim, aquele pessoal que está mais no meio, e aí claro, o Joe Biden se apressou para dizer que ele é contra o desmantelamento da polícia e se afastou até mesmo da redução de verbas e tal, porque viu o perigo político disso, né? Mas existe a possibilidade de esses protestos terem deslocado um pouco a opinião pública, um pouco em direção ao centro ou até à esquerda? O Joe Biden já disse que ele é contra o desfinanciamento da polícia também, né? A mesma posição adotada por Trump em relação a... Trump ainda defende o aumento, né, dessas verbas para a polícia. Então, nem o candidato democrata aderiu a essa proposta, mas a gente tem acompanhado nos últimos dias um crescente de cidades e de departamentos de polícia locais, né, que vem anunciando pequenas reformas talvez pequenas demais, talvez nem tanto, mas que tem com foco prioritário banir o estrangulamento da abordagem policial e também tornar o histórico disciplinar desses policiais mais transparente para evitar que os policiais que cometeram abusos fiquem na corporação. Essas são as duas medidas principais e muita gente não está contente com só essas mudanças ou expandir o uso da câmera acoplada no corpo, que já é usada por quase metade desses 18 mil polícias locais que os Estados Unidos têm. Tem uma pressão por mudanças mais efetivas, tanto que a gente tem os democratas e os republicanos apresentando essas propostas de reforma da polícia. A gente já viu a dos democratas, mas a dos republicanos ainda vai ser anunciada. O presidente Trump deve assinar essa terça-feira essa ordem executiva que vai reconhecer que alguns agentes da lei abusaram da autoridade, em particular com as comunidades negras. Também deve estabelecer um sistema nacional de certificação para os órgãos policiais e um banco de dados federal para rastrear os oficiais acusados de irregularidade. O Trump fala de maçãs podres, mas que são só algumas, né? Que é uma linguagem que a gente já viu no Brasil também, né, Lorival? É a banda podre. Exato, de que
é só remover esses, que não é um problema estrutural, que basta remover essas pessoas que cometeram infrações e o sistema voltará a funcionar de forma perfeita e essas situações não vão ocorrer, né? Mas o que a gente tem visto é que é um problema muito mais grave de perfil racial, né? De quando a ação policial ela se baseia no perfil racial. Aqui em Nova York, o Andrew Cuomo, ele disse que vai propor outras legislações, vai apoiar outras legislações, embora tenha assinado na segunda-feira, ratificado essa primeira reforma do Estado e diz que quer liderar, quer ser o modelo das reformas de polícia nos Estados americanos. E uma das medidas é tornar crime de ódio denúncias falsas baseadas no perfil racial. Marcela, voltando então aos sentimentos das pessoas nas ruas, você acha que houve um deslocamento assim dos sentimentos dos americanos, da lei e da ordem um pouco mais para um pouco de sensibilidade social e racial? Olha, Lorival, enquanto a Luísa respondia, eu fui procurar nas minhas anotações e eu lembrei de um personagem com quem nós conversamos em Minneapolis durante o primeiro dia dos 2 de memorial do George Floyd. O que chamou a atenção da nossa equipe é que tinha um senhor, 75 anos, ele chegou lá antes das 7 horas da manhã para garantir que ele ia ficar na primeira fila e conseguir ver de perto a chegada do corpo no memorial que foi feito na igreja de uma faculdade ali de Minneapolis. E eu fui conversar com ele, e ele me contou isso. Eu tenho 75 anos. Essa revolução que se vê agora, essas milhares de pessoas nas ruas, essas promessas de mudança, eu já vi isso por 7 décadas. Ele se mostrava muito descrente de alguma coisa que acontecesse e de ordem prática, mas ele disse que não perdia a esperança, que ele queria dar para os netos dele essa esperança de que dessa vez talvez mude. Ele também disse outra coisa: olha, eu nunca vi em 7 décadas, em 75 anos, tanta gente mobilizada em um espaço de tempo tão curto. Então, por isso pode mudar. Depois a gente acabou conversando com outras pessoas que tinham um discurso mais ameno, menos amargado, né, por conta da experiência de vida, dizendo, não, agora vai mudar mesmo, porque muita gente mobilizada e a gente já tem uma resposta muito imediata da polícia, das autoridades. Eu acho que é um momento. Então a gente tem que colocar essas duas balanças, né? A experiência histórica de um personagem que nós conhecemos dizendo, olha, eu já vi isso acontecer e nada mudou na minha vida, e pessoas mais jovens dizendo, não, agora a gente consegue ver essa mudança. Infelizmente, a gente tem que terminar com esse jargão, né? Só o tempo dirá. É claro, a história mesmo é que vai dar a dimensão disso que nós acabamos de presenciar nos Estados Unidos. Luísa Duarte, correspondente da CNN Brasil em Nova York, muito obrigado pela sua participação aqui. Um prazer, Lorival, conte comigo. Marcelo Favalli, editor de internacional da CNN Brasil, que está também em Nova York. Muito obrigado, Marcelo, pela sua participação aqui. Sou eu quem agradece e espero uma próxima oportunidade. E eu agradeço a você que nos acompanhou em mais esta edição do América Decide, o podcast semanal que te dá uma análise, um relato do que acontece na política americana. Voltamos na próxima semana. Até lá!